acho que eu queria primeiro, já você se apresentar, mas já fazer uma pergunta. O Rio de Janeiro não é um estado deficitário do ponto de vista de arrecadamento. Eu acredito que a gente tem uma boa receita versus outros estados. Por que o Rio ele sempre teve caótico com as contas públicas, administração, aquele negócio do plano de recuperação que você vai explicar pra gente como é que funciona isso? Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Bom, primeiro a gente tem que voltar no tempo, fazer uma linha do tempo. Eu nasci aqui no antigo Distrito Federal. Eu nasci em 1945. Éramos a capital da República. E eu estou começando aí para chegar aos tempos atuais. Olha, nós éramos o Distrito Federal, o centro do poder. Né? Então, todos os recursos da União, né, estavam para o Brasil todo, mas o centro decisório era aqui. O Senado era aqui, no Palácio Monra, a Câmara era aqui, no Palácio Tiradentes. Perfeito. Aí, pertinho da gente, tem o Palácio do Catete, onde teve o suicídio de Getúlio Vargas. Nesse tempo, a cidade se desenvolveu muito bem. Né? Você vê aí, Avenida Presidente Vargas, Rio Branco, né? A cidade cresceu da Praça 15 e foi se expandindo em direção ao Campo Santana, depois em direção à Quinta da Boa Vista, aí veio depois aqui para Botafogo e foi se expandindo, e a cidade crescendo muito, devido inclusive à mobilidade. Né? A gente tinha um serviço de bonde. Estou voltando ao passado, né? Então, nessa época, nós não tínhamos problema de recursos. Mas chegou um determinado momento que o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira resolveu mudar a capital para Brasília, né? Por decisão do Congresso Nacional. E tinha uma alegação que Brasília era muito mais centralizada, seria mais fácil a gestão do Brasil como um todo, né? E se implantar uma nova cidade no coração do Brasil. Perfeito. Fez um plano de governo, 5 anos em 5, e houve essa transferência. Foi a primeira pancada. Entendi. Porque mudou a capital, saíram os funcionários públicos federais, saiu a circulação de mercadoria, a gente recebeu essa pancada. Perfeito. E o Distrito Federal foi transformado em estado da Guanabara, que vocês não eram nascidos ainda. E é impressionante como parece que é uma coisa muito distante, né? É verdade. Gente, mas não é tanto assim. Não é tão distante da história do Rio de Janeiro. Né? Eu, quando entrei para o estado, foi em janeiro de 1965, para o Departamento de Estradas e Rodagem. Ainda entrei como técnico de estradas recém-formado, no governo de Carlos Frederico Werneck de Lacerda, que à época era um grande estadista, né? Dividia o discurso com o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era da União Democrática Nacional, a UDN. E a Guanabara continuou indo bem. Por quê? Porque esse Distrito Federal estava a maioria da nossa população aqui, tanto da cidade quanto do antigo estado do Rio de Janeiro, que chamava naquela época Estado do Rio de Janeiro. E o ICMS que a gente arrecadava ficava todo aqui. Né? Perfeito. Porque nós éramos o grande produtor. O ICM é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e deriva dos produtos que são comercializados. Então, a Guanabara foi bem, né? Mas só durou praticamente uma década. Porque em 1964 teve o golpe militar, que acabou com a democracia e implantou a ditadura no Brasil. E esse golpe militar verificou que, ao longo dos anos, a Guanabara era um núcleo de resistência política ao projeto centralizado deles.
E eu vivi isso muito intensamente, porque em 1966 já estava eu na faculdade de engenharia, na luta política contra a ditadura, para reimplantar a democracia no Brasil. Então, vivi isso durante muitos anos com grande intensidade. Estive em todas as manifestações de protestos, inclusive em 1968, que é o ano que houve... Então, você sempre fez política, desde novo? Sim, do famoso movimento estudantil, passeata dos 100 mil, Sim. E uma repressão também brutal. Mas o fato é que, em 1974, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar para que se fizesse a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro. Porque a Guanabara era mais trabalhista, mais petebista, resistia à ditadura. E o antigo estado do Rio era mais conservador. Então, e naquela época tinha Arena e PMDB, que nós chamávamos partido do Sim e o partido do Sim Senhor, né? em relação ao general de plantão da presidência da República. Mas eles imaginavam que, com isso, eles iam ter maioria nas votações que tivesse, nas eleições. Né? Tanto é que, com isso, eles fizeram a fusão, em 15 de março de 1975. Você veja, num curto espaço de tempo, a gente saiu de Distrito Federal, foi Estado do Guanabara, e em 75 virou o novo Estado do Rio de Janeiro. Virando o novo Estado do Rio de Janeiro, não teve eleição, assumiu o governo nomeado o almirante Faria Lima para conduzir o Estado durante 4 anos, de 75 a 79. Este governo, o Estado ainda foi relativamente bem. Por quê? Porque a União tinha desejo que isso desse certo e injetou recursos. Mas ocorre que o tiro saiu pela culatra. Porque na primeira eleição, para valer, quem ganhou a eleição foi Leonel de Moura Brizola. Verdade. 82, né? Tomou posse lá. E, em seguida, disputou a eleição contra a Arena. O Brizola veio pelo PDT. Sim. Naquela época houve essa abertura e as forças contrárias foram vencedoras das eleições. Tá? Mas, evidentemente, você pega a capital. Aquele ICMS, que a grande produtora era a capital e ficava todo aqui, ela passou a ficar só com 75%. Desculpa, 75%. 75% ficou com o Estado. Ficou com a União. E com o Estado. Né? E a capital. E 25% foi dividido entre todos os municípios produtores, né? Na proporção de quem produzisse mais ICMS levava a maior parte. Claro que quem continuou levando a maior parte foi a capital. Sim. Mas a maior parte dos 25%. Anteriormente ela tinha 100%. Sim. A população baixou. Então, vejam só, então isso foi um processo de perda de poder, de perda de recursos, de perda de tudo, que levou o Estado. Isso é um dos aspectos. Eu sou um daqueles que analiso que a fusão foi ruim para o nosso Estado. Tem outros que analisam positivamente, considerando outras questões. Mas eu não tenho dúvida. Quando foi feita a fusão, em 1975, eu já era engenheiro do DR da Guanabara. E eu optei para ir para o novo Estado. Eu era engenheiro rodoviário, de fazer estradas. Que legal. E quando fez a fusão, nós viramos 64 municípios. Hoje somos 92. Então, conheci esses municípios todos acompanhando as obras de rodoviárias. E, claramente, do seu ponto de vista político, eleitoral, o interior é muito mais conservador do que a capital. Sem dúvida. Então, isso já é um parâmetro das eleições. E, é claro, a partir daí, começa de 79,
começa a vir os problemas. No governo do Brizola, ele começa a ter problema. Por quê? Porque a União, que estava na mão de um partido ainda de direita, dito de direita à época, não transferia os dinheiros, os recursos que o Rio de Janeiro pedia. Depois o Brizola sai, entra o Moreira Franco, que em tese tinha esse alinhamento com o governo federal. Ele começa, por exemplo, a obra do metrô, que à época todo mundo chamava, porque a obra parou, do buraco do Moreira. E por quê? Porque ele recomendou, lá quando teve a votação presidencial para ter 4 anos de mandato ou 5, que se queria lá, o governo central queria os 5 anos. Era o Sarney, ele votou para 4. E a bancada assim o fez. E aí ele já começou a ser discriminado. Não houve as transferências, a obra do metrô parou, etc. Então, você tem uma decadência, eu fui até lá para você tem uma decadência em função do processo histórico, mas aí também começa um processo de má gestão e corrupção. O processo de corrupção ele aumentou ao longo da história? Sem dúvida nenhuma. Tá. Mas também, diga-se de passagem, passou a ter tudo muito mais transparência. Tá. Né? Nesse período anterior, as irregularidades eram muito mais abafadas. Você não tinha notícia em tempo real, você não tinha uma polícia federal que fosse independente do dono do governo. Né? Então, tudo era muito mais oculto. Perfeito. Então, mas de qualquer jeito, você aumentou esse processo de corrupção. Inicialmente com um apelido de dinheiro para campanha. Né? Vide Lava Jato que aconteceu. Né? Apesar de tudo da Lava Jato ter sido anulado, 90% dos fatos eram verdadeiros. Né? E um parêntese no mundo da política esse aqui rouba, mas é para campanha. Ele não rouba para botar dinheiro no bolso, ele não é o foco dele não é esse. Esse aqui... Que também é coisa antiga, né? Sim. Se dizia do antigo governador Adhemar de Barros, não sei se vocês ouviram falar dele, lá de São Paulo, né? Tinha um simples logo, rouba, mas faz. Sim. O que é inadmissível, porque ninguém é para roubar nada. É da nossa época, eu falava muito do Mário Covas, né? Que ele tomou essa alcunha para ele. O rouba, mas faz? Não foi? Não. O Mário Covas é o contrário. O lema do Mário Covas era que você tinha que ter comportamento ético, solidário, que é possível fazer política com decência. O Mário Covas foi o oposto disso. Entendi. Ele pode ter usado isso, né, como para demonstrar que estava sendo o caminho errado. Perfeito. E entre o Adhemar de Barros e o Mário Covas, antes, tem um episódio de Jânio Quadros, que foi governador de São Paulo e falava por Mesóclise, né? Filo porque quilo, bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. Essas são frases dele. Belo uso da Mesóclise, eu gosto. Mas o Jânio Quadros disputou a eleição, o lema eleitoral dele era uma vassourinha. Sim, né? Ele ganhou a eleição do Marechal Lott, que era do PTB, que também era um homem íntegro. Sim. Né? Só que tem que o Jânio Quadros era um delirante. Ele achou que, renunciando, ele voltaria ao cargo de presidente com plenos poderes. Sim. Esqueceu de combinar com os outros. Renunciou e não voltou. Sim, Quem assumiu foi o seu vice,
depois de muita negociação, que foi o Jango Goulart, que foi objeto do golpe de 64. E aí, gostou desse corte? Então já segue a gente no YouTube, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, curte o vídeo e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e etc. Copacabana Talks, valeu!